Boa noite! Olá, pessoal! Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e nutricionista. Hoje vai ser um dia muito especial, nós vamos receber aqui a minha amiga e terapeuta ortomolecular também, Gláucia Magalhães. Essa menina é incrível e hoje a gente vai bater um papo sobre terrenos biológicos. Terrenos biológicos é o grande segredo da oligoterapia, da homeopatia. Quer saber mais? Quer aprender mais para poder já sair usando hoje o que a gente vai falar com vocês? Vem comigo. Deixa eu ver aqui se a Glau já entrou. Ainda não. E aí, assim que ela entrar, a gente já vai começar o nosso bate-papo. Ah, ela tá entrando aqui. Agora é só solicitar a Glau. E ela começou fazendo o curso de terapia ortomolecular, então ela foi minha aluna e dali ela desenvolveu muitas coisas, desenvolveu outros. Glauta aqui, ó. Tem duas pessoas solicitando para entrar, tá? Eu queria que, por favor, só a Glau entrasse, tá bom? Vamos lá. Entrei. Ah, ela falando, tô aqui. E isso, uma vez eu ouvi isso, enquanto ela entra aí, eu vou falando. Uma vez eu ouvi isso de uma professora. Oi, boa noite! Tá muito perto, deixa eu arrumar aqui. Não tô te ouvindo, Glau. Ué, Sem pera som. aí que eu vou arrumar. Tenta arrumar aí, eu vou falando, tá? Eu ia falar, eu vou enrolando. Eu vou, Tá, eu vou falando. E aí você já vai ouvindo também. Quando tá. eu fiz terapia ortomolecular, a minha professora, ela disse uma coisa pra mim, né? Que eu falei, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo, né? E ela pegou e falou assim pra mim: Oi? E você não tá me escutando? Não, você eu tô, não tô escutando, eu tô escutando Sim, agora. filho, eu já acabei de falar pra ela aqui, ela tá vendo. Então, e essa minha professora, eu tava com dificuldade em algumas coisas, né? E aí eu conversei com ela, da pergunta que eu fiz pra ela, ela falou assim: aí, eu percebo as pessoas que estão aqui para irem além daquilo que eu tô falando. E então, os meus alunos, eu dou curso, eu dou aula para os meus alunos, pensando que sempre eles vão me superar. E é verdade. E outros mestres que eu tive no meio do caminho, inclusive dentro da faculdade, né, de nutrição, você percebe que a interesse deles, muitas vezes, no que você está perguntando, no que você está falando ali, ele se interessa e ele vai atrás de mais informação. É o cara que ele não senta e diz, agora eu já sei, e agora eu vou só ensinar para os ignorantes, para quem não sabe nada. Quando a gente se torna um professor, quando a gente se torna realmente um facilitador, a gente facilita que a pessoa ela ela tem acesso ao conhecimento, mas ela vá além daquilo, ela questione, ela vá além. Então, a Glau, eu convidei ela aqui, a gente se fala bastante, até porque ela tem muita coisa para oferecer. Então, muitas coisas eu pergunto para ela, são coisas que eu sei que ela tem uma especialidade nisso. Então, ela é extremamente curiosa, perguntadeira, né, Glau? E assim, Muito! ela tem aí uma gama de coisas. Tanto é que ela é minha convidada para ela trazer um material que ela tem riquíssimo sobre como você pode manejar Não tudo tá me assim. ouvindo? Oi? A Glau ainda não tô Você te não tá me ouvindo. ouvindo? Eu acho que você tem que Você tá ouvindo liberar ela? Estou ouvindo ela. Por que que eu não tô ouvindo ela então? Tira do seu agora. Fone. Peraí, tá? Deixa eu ver se não é o meu fone que Tá. tá aqui atrapalhando. Meu Muito rosto tá... perto. Tô ouvindo. Ainda bem Ê, que que bom! Peraí fala que de tá novo. torto. Eu Ó, espero. é o meu fone que, ó, eu coloco para o meu microfone e ele desliga o seu som. Então, microfone entre você e a Glau, você sai.
né? Acabou. Vamos tirar o microfone. Não quer, quer que fica só a gente mesmo. Desculpa, viu? Eu tava aqui com o negócio Imagina, atrapalhando. E aí eu tava imagina esse negócio de tecnologia, a gente tem que se virar nos 30, né? pois Fala a é, verdade. quanta coisa que a gente vai aprendendo, porque ó, eu tô usando isso em todas as lives, todas, e nunca deu. Mas de repente é o tal negócio. O Alê, né, o meu marido, ele é super especialista nessas coisas. Quando a coisa começa a dar uns bug do além, que você fala, não tem explicação para isso aqui, ele fala, liga e desliga. Liga e Não, desliga. não, liga de novo. Dá um reboot. Espera aí que tá cortando a cabeça. Deixa eu arrumar a câmera aqui, Tá. porque o celular está muito perto. Eu sou da tecnologia antiga, não gosto muito de coisa nova, mas a gente tem que acostumar, né? Então Nossa, vamos lá. como a gente está aprendendo, né? Nossa, como Nossa, eu estou aprendendo muito. demais. Inclusive, eu estou aprendendo a nunca dizer nunca, que eu acabei de dizer. É, Porque sim, quando começou essa coisa toda, eu toda do toque, da massagem, né? Eu falava, como vai ser? Como é que eu vou estar sentindo a pessoa? E aí a gente está agora num local que a gente percebe que energia é energia. Energia ela não tem parede, distância. Você se ligou sim, ali com uma pessoa, você você se ligou, sente você está tudo. sentindo mesmo, né? Então, o Exatamente. online não tem diferença nenhuma. Isso é Não. incrível, né? Então a Eu tô te gente. sentindo daqui. Você tá me sentindo Tô daí? te sentindo daqui. E eu, Sentidas, então. eu tava contando para eles disso, de como eu vi isso da minha professora e como eu percebo isso quando as pessoas elas gostam de passar conhecimento, elas facilitam o conhecimento, a gente dá espaço para todas as pessoas que estão ali pegando aquela informação com você e além daquilo, não parar naquilo. Isso Sim, isso é incrível, porque é uma onda mesmo. A onda, ela não vai ficar só ali naquele lugar. É uma onda. E vai você faz espalhar. parte disso muito. E você sabe quanto que eu confio em você, quanto que eu te pergunto coisas, o quanto, assim, eu exploro ela, sabe? Quero saber de uma coisa, mas vamos perguntar para ela primeiro, que eu acho que ela já foi, já leu 50 livros. André, sabe que tem uma coisa muito interessante que você estava falando agora, que tem professores e tem mestres que eles acessam um conhecimento que não é deles, porque esse conhecimento ele é universal, é de todos nós, e a pessoa se apropria daquele conhecimento e se coloca num patamar de eu sei e o resto é ignorante. Eu É. achei que você falou muito interessante, porque a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar arrogante, porque quando você acessa esses conhecimentos, que tem conhecimento que não é da maioria, por enquanto, as pessoas elas se tornam arrogantes e não conseguem passar isso com expansão para que todo mundo tenha esse conhecimento, né? A E gente com tem amor. aquele desejo, né? Eu sei que você também é assim. Quando a gente está falando para alguém, a gente está falando com uma paixão tão grande, tem um desejo tão grande que a pessoa pegue aquilo e viva aquilo, como tá te fazendo bem daquele jeito, né? E aí, quando a pessoa faz a pergunta e te incentiva a ir além, né? Você pode ver de duas maneiras, né? Isso é muito falado entre os professores. Ah, a gente tem tipos de aluno. Ah, é o aluno típico isso. Ah, o aluno típico aquilo. Ah, toda a turma tem. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Nunca. Sabe? Porque Sim, parece que aí você atrai mesmo isso. Fica sempre aquela mesmice, sabe? Eu sei, você não sabe. Então, a gente quando senta ali e a gente discute caso e a gente tá pensando no melhor para o teu paciente, você vê que todo mundo ali se une, você pega o conhecimento de um também, você já sabe, mas alguém fala alguma coisa de um chá, você fala, gente, esqueci, é o tal do reboot, sabe? sim, Quanta coisa que a gente sim. já não sabe, que a gente já não estudou e a gente esquece na hora. E sabe, às vezes vem alguém e fala lá do começo um negócio, e fala, nossa, é mesmo, isso aqui fez tão bem, né? Exatamente. Então é E eu muito legal. de mestrinha, né? Eu te chamo de mestra, porque assim, pessoal, primeiro boa noite, eu não dei boa noite aqui para Fala seu ninguém, nome, né? tá? Eu sou a Gláucia Magalhães, eu fui aluna da Andrea no curso de ortomolecular, lá numa universidade,
foi assim, o meu pontapé inicial. Eu sempre gostei dessa área mais integrativa, naturalista, porque meus pais já me criaram assim, né? Eles eram hippies, então eles têm essa coisa do natural, essa coisa do buscar na natureza e não naquele remédio que vai me trazer consequências. Então, o curso de ortomolecular foi o meu start ali. E a Andrea foi uma mestrinha, assim. Foi a pessoa que me trouxe esse conhecimento da oligoterapia, da ortomolecular, que me despertou e trouxe aí tantas possibilidades, Andrea, tantas possibilidades. A partir do momento que eu fiz o curso de ortomolecular, o mundo se abriu para mim de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras. É uma coisa impressionante. E é uma coisa que encanta a gente, né? Porque você vai conhecendo o seu organismo. A gente, a gente quando começa na ortomolecular, a gente quer cuidar do nosso organismo, né? A gente tem essa ideia de, eu vou aprender a me cuidar para eu envelhecer melhor, para eu envelhecer bem. E aí você começa a ver que aquele bem que você está fazendo para si, você quer compartilhar com todo mundo, porque é muito bom, é fantástico. Eu lembro Então, muito de você, como você fazia tudo que se propunha você fazer e falava, Noal, assim, isso aqui fiz, super funcionou. Eu não posso comer, trigo, né, também, leite, eu não posso comer isso agora que eu parei, uau, isso, aquilo, né? E, sim, e é isso que é legal, quando a gente vê que a pessoa tá mesmo engajada, tá fazendo. E, por exemplo, hoje o nosso assunto, que é o assunto dos terrenos biológicos, eu comecei falando isso, eu não sei se as pessoas estavam ouvindo ou não. O grande segredo de você conseguir uma terapia de resultados é você entender o terreno biológico da pessoa. Se você deixa todo mundo no mesmo patamar, isso faz bem para todo mundo. Vamos todo mundo tomar cobalto para dor de cabeça. Vai para um sim, para o outro vai ter que ser zinco, para o outro vai ter que ser selênio, para o outro vai ter que ter manganês, uma de alergia. Então, você entender esse terreno biológico da pessoa, eu acho que é um grande diferencial. Aí eu queria saber se você quer falar um pouquinho pra gente disso. eu quero falar sim, porque Imagina. assim, Ó, só tem uma hora, imagina, tá? pouco, eu adoro falar, né? Nem gosto. Assim, eu acho assim, Andréia, o grande diferencial do terapeuta ou de um médico que estuda a área integrativa, ortomolecular, é justamente esse potencial de você personalizar o tratamento para o indivíduo. Porque todo ser, ele é diferente um do outro. Então, o que a gente lê muito com o Dr. Vitor Matos, né, no livro dele Medicina Quântica? A gente percebe que o ser humano, ele tem um padrão vibracional que determina a espécie. Então, todo ser humano, para ele ser o ser animal, ser humano, ele tem que vibrar na frequência em angstrom do cobre. Só que dentro disso tudo, a gente tem os terrenos, que são as cargas genéticas que a gente traz dessa evolução que a gente fez. Né? Então, ao longo do tempo, nosso DNA, de milhões e milhões de anos, ele veio ali se moldando. Então, os terrenos, eles são isso. As diáteses, eles vêm desses estudos, dessa evolução que a gente teve ao longo do tempo. Então, uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, que são os tipos sanguíneos, né? A gente tem ali as características, os sintomas, características comportamentais. E quer ver uma coisa bem legal? Quando você começa a trabalhar com ortomolecular, que você vai fazer o estudo do terreno da pessoa, você vai ficando tão apurada que você bate o olho na pessoa, você já está característica. E é impressionante, e isso assim, é muito legal, porque a pessoa vai te relatando ali, e você bate o olho no mapa dela, você já consegue fazer uma ligação. Não, ela tem esse perfil, olha como bate, e você vai realmente vendo como tem
congruência, tem tudo a ver. E a gente aprende a linguagem disso. E como que você consegue chegar no ponto com aquela pessoa? Porque você já conhece. Então, eu tenho o terreno 1. O terreno 1 é mais alérgico, mais agitado, mais irritado. Ele desenvolve uma irritação muito mais rápido. Mas é aquela pessoa que tem... se ela for incentivada e colocada no lugar correto, ele tem uma energia de transformar, né? De ir lá, de transformar. Quando você sabe que essa pessoa é um terreno 1, por exemplo, que é o alérgico, conversa que você vai ter com essa pessoa. Não adianta você falar assim, você tem que sentar, meditar e ficar calminho. A pessoa levanta e vai embora. Você tem que falar isso aí, corre todo dia, tem que gastar essa energia. Você vai lá, planta, nanana. Você sabe a energia que a pessoa tem, onde que ela vai se acalmar? Ela vai se acalmar correndo. Vai se acalmar fazendo um exercício super competitivo, né? Aí você pega o outro, que já é, o hipostênico, que é o terreno 2. Como é que eu vou fazer? Não adianta, porque essa pessoa, tudo para ela não tá nem ruim nem bom. Ela tá no meio. Tá sempre ali, mais, né? Sim, você tem que ter muito cuidadinho com a pessoa. Como é que você vai conversar com essa pessoa? Tem que ter um cuidado. Você não pode chegar de sola, senão ela também escapa da tua mão. E isso é incrível. Isso é incrível, né? Faz, assim, total diferença para quem está começando agora, para quem, assim, se interessa por essa área, se interessa cuidar de pessoas. Então, assim, conhecer os perfis, isso é científico, pessoal. O Dr. Jacques Ménetrier, ele fez um follow-up de mais de 50 anos de estudos, né? Então, essa composição que a gente tem de minerais, ela muda com essas características, né? Então, esse terreno que a gente fala em ortomolecular, ele é o terreno específico daquele tipo arquetípico. Então, aquela pessoa tem, ou ela é mais agitada, ou ela é mais calma por natureza, isso já está no sangue dela. E você conhecer esses perfis te traz, assim, um diferencial muito grande de mercado. Você não vai ser só mais um. Você não vai fazer protocolos iguais para todas as pessoas. Você vai tratar daquele terreno com todas essas características que ele já tem, que vem ali da genética dele, e vai cuidar realmente dessas características. E isso que é muito impressionante, que dá tanto resultado. Por isso que você... Desculpa, pode falar. Por isso que você... No título assim, terapia de resultados, né? Porque realmente você está fazendo um tratamento que personaliza para aquele paciente. Você vai personalizar, vai tratar diretamente com características físicas, emocionais, comportamentais. Realmente você vai ver um mapinha ali da pessoa. Você consegue e olha que enxergar. Incrível. Isso que ela está falando, o diferencial do resultado. Se você pega alguém, a gente está falando em 4 terrenos aqui, que são os básicos que a gente trabalha, né? Então, alérgico, hipostênico, distônico, que é mais emocional, e o anérgico, que já está sem energia nenhuma. A energia, eu estou lá embaixo de energia. Se eu não tenho energia, eu não consigo carregar meu celular, eu não consigo ligar uma luz, eu não consigo assistir uma TV, tá tudo ali, mas não tá funcionando. Você olha para a pessoa e fala, não tem nada, mas a pessoa não funciona, tá sem energia. Quando você, eu acho que assim, uma das coisas mais incríveis, milagrosas que a gente vê na terapia ortomolecular, quando você pega alguém anérgico, que tá indo já para um psiquiatra, tomar medicamento, ou então a pessoa tá com tudo quanto é sintoma de tudo quanto é doença, porque o corpo dela tá sem energia para funcionar. E você vai lá e você coloca um oligoelemento certo, que tem cobre, que tem ouro, que tem prata, uma misturinha. Se coloca nessa pessoa, parece que você ligou a pessoa na tomada. A pessoa já, na outra semana, volta a outra. Ela tava com tudo ali. E aí, se você não faz isso, se essa pessoa não tem esse diferencial, é uma pessoa que hoje eu falei umas 3 vezes esse termo, mas fazer o quê? Ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. É ladeira abaixo mesmo. E é assim, uma correção no terreno, né? Porque aquela pessoa, ela já tem uma predisposição a ter falta daqueles óleos. Então, por exemplo, o elemento ouro, prata e cobre, para esse terreno que já tem um consumo maior, é só uma correção do terreno. Você vai fazer uma adaptação
para que ele tenha aquele oligoelemento ali, porque ele consome mais aquilo, né? Pelas características dele, ele consome mais. E aí, André, o que é mais legal ainda, mais impressionante? Ao longo desse tempo todo, eu fui descobrindo que, além disso tudo, a gente consegue personalizar ainda mais. Então, dentro dos terrenos, você tem ali aquele grupinho de pessoas, né, com características iguais. Então, você tem um grupinho do alérgico, do hipostênico, do distônico e do anérgico. Quando você vai para a biofísica, que é a quântica, você consegue detalhar com mais profundidade esse tratamento ainda. Porque aí você está lidando com a biofísica daquele organismo. Vamos supor, um exame de biorressonância, onde eu consigo detectar se aquele tipo de pessoa pode mesmo aquele alimento. Então, eu consigo detectar na biorressonância se aquele alimento, mesmo dentro daquele grupo, ressoa com aquele organismo, energeticamente. Então, isso é muito, muito fantástico. E, assim, eu sou uma apaixonada, né? Depois que eu fiz o seu curso, eu comecei, assim, a estudar, fazer vários cursos, tecnologias quânticas, tudo que tem a ver com esse universo de correção, né? Correção desse terreno. E eu sou... Isso, Glauco, que eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você sendo um terapeuta, você fazendo mesmo, estudando a terapia ortomolecular, você sai com muito conhecimento para você poder ter a triagem do que você recebe de fora depois. Você vai, que nem você fez um monte de curso, com certeza chega ali, você faz comparação com o que você estudou na terapia ortomolecular. Fala, uau, olha, isso daqui bate. Depois da terapia, eu fiquei quantos anos? 16, quase, não, 16 anos só trabalhando com terapia ortomolecular, né? E aí comecei a fazer faculdade de nutrição. E eu sou muito privilegiada, porque na hora que eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer porque eu gosto, porque eu queria fazer, e eu tinha a base da terapia ortomolecular para pegar tudo que eu pudesse de conhecimento ali, comparar e falar, uau, tudo que tem na terapia ortomolecular é cientificamente comprovado. Não é assim, para o profissional que quer seguir protocolo, ele vai ter alguns resultados, ele vai ter um quarto de resultados, por exemplo, né? Mas eu já e os meus alunos, eu sinto que é isso também. A gente tem uma pegada que a gente não consegue mais viver assim, a gente não consegue viver mais ou menos. A gente quer fazer a coisa funcionar de resultado. Hoje uma paciente minha me deu as cartas, falando, né, desistiu do tratamento, né? E aí, eu conversando com ela, eu falei, olha que legal. Ela desistindo, ela falou, eu não vou mais, tal. Aí eu falei, tudo bem, ok, mas tudo bem, você tá bem? Eu tô bem, ok. Aí eu falei, mas qual que seria assim? O que é que você sabe, não foi legal pra você? Ela falou assim, mas é porque em um mês eu não melhorei ela tava uma super dermatite, assim, a mão dela tava toda em feridas, né? Aí a gente começou a fazer a comidinha, começou a utilizar os óleos elementos, né? Fazer óleo de ozônio na mão e tal. E em um mês, ela queria que tivesse zerado. Aí não dá, né? Mas Não que seja impossível, mas assim, precisa ter um entendimento, né, da pessoa que tudo é um processo. sim. E realmente. Entendeu? Então você percebe, você começa a conversar com a pessoa, você já percebe que essa pessoa ela não vai querer fazer a coisa mais a longo prazo para durar. Você já no começo você já percebe. Antes, sabe o que eu fazia? Eu não atendia. Eu falava, essa pessoa não vai fazer direito. Eu não atendia. Mas eu sei que eu fiquei um mês com ela. A cada semana que eu conversava com ela, alguma coisa ela pegou. Alguma coisa dali ela pegou. Mesmo que ela desistiu, não tem problema, ela desistiu, mas ela já sabe se alimentar, coisas que ela nunca imaginava que ela ia comer, ela comeu. Ela já viu, a mão dela já estava metade boa, tá? Tava 50% legal. Clareou toda a mão, porque a mão estava toda inflamada, vermelha, clareou toda a mão. Ela já parou de sentir dor, ela já conseguiu mexer os dedinhos. Coisa em um mês. Algumas coisas, que eu fui perguntando, o que você acha que melhorou? Aí ela foi falando.
Aí, uma coisa que não melhorou, que ela queria ver a pele dela completamente. Gente, a pele para se regenerar são 28 dias. Eu não... A gente é ortomolecular, mas a gente não é Jesus. Sim, não somos milagreiras. Então, tá aí uma coisa que eu, na época que provavelmente que você estudou comigo, eu falava, ah, essa pessoa não vai fazer direito, não vai ter resultado, então, sabe, deixa pra lá. Faz, porque um pouquinho de alguma coisa a pessoa ela vai se sentir. A gente sempre está aprendendo, né? Então, aquilo que você falou também, assim, que um curso que você faz, você sempre vai comparar com o outro. Mas isso é evoluir. Você está aprendendo num ponto, daqui a pouco você vai para um ponto onde você vai fazer comparações com o que você aprendeu. E você, cada pessoa tem o seu mecanismo de saber se aquilo foi melhor ou não, e é normal, né? Agora, as pessoas, eu costumo falar assim, todo paciente que chega para mim, eu já deixo bem explicado que precisa ter um comprometimento da parte dele, porque somos duas pessoas, né? Temos duas consciências aí trabalhando juntas. Então, se a pessoa quer um milagre, né, de um dia para a noite, não é comigo que ela tem que se tratar. Aí ela tem que se tratar com outras pessoas. Então, assim, o paciente, ele sendo tratado quanto mais personalizadamente, ele vai ter, de repente, um pouquinho de trabalho a mais, porque o nosso trabalho não é qualquer trabalho. É um trabalho diferenciado, onde você vai pegar a profundeza da coisa, você vai ensinar, você vai aumentar o nível de consciência dele em relação ao próprio corpo, em relação às toxinas ambientais que estão por aí. Eu até quero falar um pouquinho delas. Eu falo muito de toxinas ambientais. Então, assim, o terreno biológico da pessoa estando limpo e ela tendo uma consciência de como limpar esse organismo, porque as toxinas ambientais são as toxinas que a gente tem de pensamentos, né, de emoções, e toxinas que estão por aí, no nosso cosmético, na nossa água. Então, a gente vai aumentar o nível de consciência desse paciente. Então, não é um trabalho para qualquer profissional. Por isso Não, que os aí, terapeutas... é uma coisa, você está falando aí, eu estou pensando aqui, né, que todo o trabalho que a gente faz, a gente está criando um ser independente também, né? Você está ensinando Sim. para a pessoa, não é só, ó, eu sei, tô aqui, toma isso daqui, tchau. Aí cada vez que a pessoa precisar, ela tem que voltar lá, voltar lá. A gente está fazendo um negócio que é independência, sabe? Sim. A pessoa vai aprender com você, por exemplo, tudo que você ensina sobre os ambientes, né, a água, como que é o melhor filtro, quais os melhores cosméticos, tudo isso que a Glau trabalha, para quê? A pessoa vai ter aquela mentoria e depois ela sai dali, ela sabe se virar, ela já sabe, ela pode errar, pode escorregar, pode, sabe, comprar. Eu ia falar marcas aqui. Mas aí cortam. Mas ela sabe, ela já tem o conhecimento. Eu acho que também, outra coisa que a gente pode dizer desse diferencial da terapia ortomolecular é isso. O diferencial dos terrenos biológicos eu vou lá e já vou cirurgicamente naquilo que vai fazer resultado realmente para aquela pessoa. Não vou ficar tentando coisas. Porque o que acontece? Você vai na medicina ortomolecular, você vai tomar uma fórmula, tá? Tomei a fórmula. Para alguns funciona, para outros não. Às vezes o fígado tá sujo, o sangue da pessoa tá sujo, o intestino da pessoa não tá bom. Não funciona, pode ser a melhor coisa do mundo. Então, esses protocolos que a gente está falando, que é muito... Hoje mesmo eu fui na farmácia, que eu estava fazendo um curativinho no dedo aqui, que eu tive um acidente no dedo. Tava olhando todas as prateleiras, eu tenho vontade de comprar, de descer tudo assim, ó, na cesta. Eu adoro farmácia. Porque tudo faz bem, é pro cabelo, é pra não sei o que lá, mas não tem nada personalizado. Aí na hora você fala assim, não, vai ter pouco de uma coisa, vai ter muito de outra, uma coisa rouba a outra. Então, e o interessante é que a pessoa perde dinheiro. Se ela faz um tratamento por conta própria, de sair comprando um monte de suplemento, pensa bem, a gente já sabe hoje as teorias mais modernas, a gente sabe que o terreno biológico precisa estar limpo para ela conseguir absorver tudo. Então, você imagina uma pessoa que
sai suplementando, tá? E ela nem sabe se aquele suplemento está chegando para ela na célula. Porque ali aquela célula está cheia de toxina, está cheia de carga parasitária, e os parasitas consomem esses nutrientes. Então, quando a gente fala de terreno biológico, uma coisa que eu gosto muito, que eu fui estudar a fundo, que foi uma das minhas últimas especializações, é a desintoxicação, desparasitação desse terreno, antes de você começar. Agora, os óleos minerais, eles podem vir primeiro, não precisa esperar você desintoxicar, porque inclusive eles ajudam a esse terreno a desintoxicar. Então, assim, terreno biológico, você precisa pensar em ensinar o seu paciente, porque você está tratando ele, só que você tem que dar autonomia para ele. Então, quando ele volta para a casa dele, se ele continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, tem como você entregar autonomia para ele? Ou ele vai continuar no mesmo ciclo? Então, quem quer entrar nessa área de ortomolecular tem que pensar que é um trabalho muito personalizado. Você tem que tratar aquele paciente como realmente único, entregar autonomia para ele, ensinar para ele de onde estão vindo todas essas toxinas, para ele não ficar dependente de você também. É aí que ele vai voltar em você, porque você vai entregar resultados, vai entregar consciência para ele, e ele vai sempre querer mais aquilo ali. Que fonte que é essa, né? Eu tenho pacientes que eu já acompanho há mais de 20 anos. Ai, mas nossa, essa pessoa tá sem... Porque tudo que a pessoa vai fazer, ela fala assim, tem uma coisa nova que eu vou fazer. Você acha que isso daqui vai ser legal para minha saúde? Não vai ser legal para minha saúde? Ela vem te pedir opinião. Não é uma coisa assim, não vou fazer mais nada, só que a Andrea fala. Não, ela vem te pedir opinião, porque ela quer, ela tem o teu conhecimento. Eu falo, quando a gente está tratando de alguém, é como se a gente estivesse dando aula. A hora que você está dando um diagnóstico para a pessoa, fez uma anamnese, você vai conversar, olha, o seu terreno agora está assim. Seu terreno agora, os 4 terrenos. Seu terreno alérgico, que você está exacerbado, está muito irritado, não dorme de noite, está agitado, cheio de alergia. Então, você vai utilizar agora esse oligoelemento. Quando a pessoa usa o oligoelemento, por exemplo, manganês, que é do terreno 1, a pessoa ela fica mais aberta para qualquer tratamento. Aí, se a pessoa fizer uma desintoxicação, funciona. Se a pessoa não tomou o oligoelemento, não está com o terreno biológico dela receptivo, aí pode ser que ela vá lá fazer, né, um tratamento e demore mais para funcionar, porque não está receptivo o terreno dela. Quando a gente vai fazer num hipostênico, já é patológico. O hipostênico ele não está muito ruim, não está muito bom, mas ele está numa média só ali, que ele pode desenvolver qualquer escorregou ali, ele já fica ruim. Aí você vai lá colocar o manganês cobre nele, ele fica receptivo, começa a ver a vida de uma maneira diferente. Às vezes a pessoa estava querendo mudar de emprego, de trabalho, e ela se deprimia porque ela estava infeliz ali. Quando você coloca aquela energia na pessoa, ela consegue ter iniciativa, ela vai lá, ela resolve. Isso é terapia ortomolecular, gente. É louco, mas é tudo. Eu queria aprender a andar de bicicleta, mas tinha medo. Aí, ok. E a pessoa tá ali só porque, sei lá, deu uma dor de barriga. Eu tenho dor de barriga e não durmo bem direito. Aí você começa a trabalhar isso, a pessoa começa a andar de bicicleta. A ligação com as coisas é ali. Todo medo que você tem vai reverberar no teu corpo. Você vai comer estranho, você vai metabolizar estranho. E aí os sintomas aparecem, mas às vezes não tem nada a ver com a comida. Às vezes tem a ver com alguma coisa que você tá ali, amargurado, né? Por isso que a gente fala terapia ortomolecular. Os terrenos, eles vão deixar você apto a receber qualquer tratamento. Então, quando na faculdade... Oi? Pode falar. Na faculdade, por exemplo, quando a gente tinha aulas de farmácia, então as pessoas que tinham a coisa mais química, a coisa química, é isso que funciona, é isso que resolve. Quando se fala em homeopatia, nossa, quase que te jogam pela janela. E a hora que a gente estava num andar bem alto, então eu não falava de homeopatia, você fica sozinho. Porque fala que não funciona. As minhas filhas foram criadas com homeopatia, com asma, com bronquite, com tudo, e elas foram criadas e a gente vê funcionar ali na nossa cara. E a criança, ela não tem essa de, como é que se fala mesmo?
quando é placebo. A criança não sabe nem o que você está botando na boca dela. Se é um antibiótico, se é um antitérmico, ela não sabe. Você coloca a bolinha lá na criança, a criança, puf, sai de uma crise de asma. Você vem me Ela falar que é placebo? usa ainda para atrapalhar, né, o funcionamento disso tudo. É... Ó, duas coisas que eu gosto muito de frisar para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a oligoterapia. A oligoterapia é a base energética das células. Então, se a gente pensar em funcionamento energético, porque a célula, você imagina, tá tudo lá, ela precisa funcionar. Ela precisa fazer as conexões, né, para funcionar o corpo. E aí, se a gente não tem energia, como é que vai fazer todas essas funções? E quem que coloca energia no nosso corpo? Os oligoelementos. Quem vai colocar essa energia para funcionar, para dar aquele start, são os oligoelementos. Então, o oligoelemento é a base mineral do nosso organismo, da célula. Isso Por é isso que eu muito legal você falar, Cláudia, porque aqui, quando a gente faz essa pergunta, você tem certeza que um monte de gente, eu vi um monte de nutricionista entrando aí, um monte de quem dá energia é glicose! Você fala, não, é o que disseram, não? É o que disseram. Para a glicose. A gente precisa entender que a medicina avança, né? Então, aquilo que às vezes foi dito lá atrás, a gente precisa quebrar os paradigmas para entender. Continuam dizendo. São aquelas pessoas que não gostam de se atualizar. Continuam. Porque assim, olha, é isso que é assim. Agora, ok. Para a glicose poder entrar dentro da tua célula, ela vai precisar de proteínas que foram feitas lá no seu DNA, que precisam de coenzima, de vitamina e de Medo. E sabe uma coisa, André, que eu gosto de também falar para as pessoas entenderem? O nosso terreno é igual à Terra. A Terra, ela foi formada primeiro no reino mineral. Então, o reino mineral, ele é o primeiro reino, antes dos outros reinos. Tanto que se você for parar para pensar no reino vegetal, o que que tem o reino vegetal, a plantinha? Ela não contém minerais? Então, o reino mineral, ele é a base da existência terrena. A Terra foi formada pelo reino mineral. E o nosso organismo também, essa parte energética, as enzimas, as funções enzimáticas, tudo depende desses oligoelementos. Então, porque eles são cargas, eles têm cargas elétricas. Se você não tiver essas cargas, isso é científico, tem prótons, elétrons, nêutrons. Quem que faz todo esse papel? São os oligoelementos. Então, se você não tiver esses óligos ali colocadinhos certinho no seu organismo, você vai começar a sair da frequência de padrão vibracional do ser humano. Aí você começa a ficar monstrinho, que é o que eu costumo dizer. Você começa a vibrar em outra frequência, começa a ficar mais agressivo, você começa a vibrar em outra frequência que você fica mais deprimido. E aí você tem um descontrole por essa falta desses elementos. Então, isso é muito legal. É a base, assim, fundamental. A gente precisa ter. Toda oligoterapia, a base da oligoterapia é os oligoelementos. O que é um óligo? É quase imperceptível, porque é isso que vai entrar no teu... O que vai entrar na tua célula? É um cálcio deste tamanho? Não, a molécula não. Agora, o óligo é algo extremamente minúsculo, senão não atravessa a barreira, as barreiras hematocefálicas não atravessa. Então, tem que ser muito, muito pequenininho. E ele vai fazer, como eu já estava dizendo, tudo depende das proteínas que são feitas no seu DNA para se expressar os genes no seu corpo. São altamente dependentes de vitamina e de oligoelemento. Altamente dependentes. Daí não adianta nada você ter macronutriente. O que é o macro? É glicose, proteína, carboidrato, no caso, né? Proteína e gordura. Esses são os macros. Mas você pode comer tudo isso aí. Se você não tem enzima, não tem receptor funcionando, né? Transportadores, não vai funcionar. Por isso que eu disse do negócio de você não ter a energia. Imagina a gente tá aqui conversando,
acaba tudo a energia. Eu tô aqui, ela tá ali, a gente tá com todos os aparelhos aqui, mas não vai funcionar. E aí, o que é mais interessante hoje, para que todo mundo tem falado muito em intestino, né? Então, assim, óleo-terapia, você consegue começar em qualquer tratamento, em qualquer fase do tratamento. Você não precisa limpar primeiro esse intestino para você começar a suplementar. Então, o óleo, ele é muito interessante porque ele entra por difusão na célula. Então, você não precisa depender de uma limpeza para que esse paciente tenha energia, ganho de energia. Então, desde o início de qualquer tratamento, você tratar do terreno biológico com a oleoterapia é uma coisa assim sensacional. Só fazendo e passando pelo processo para você entender como funciona, sentir os resultados e assim é sensacional. Não tem terapia para mim mais fantástica. É muito, muito interessante. É incrível, porque daí qualquer coisa, por exemplo, nós somos terapeutas, nós gostamos de trabalhar com pessoas, a gente gosta de atender pessoas, ok. Uma outra pessoa que faz terapia ortomolecular, por exemplo, tem uma agência de contabilidade. Essa pessoa, ela vai saber como que ela vai conversar com o funcionário dela, dependendo do estilo da pessoa. Então, ela pode ter essa visão da terapia ortomolecular, ela vai saber o que ela vai servir. Isso na escolinha da minha filha. Ela chegava para a diretora, ela falava: como você quer que eu sente na cadeira se você me dá carboidratos refinados? Acho que a diretora queria matar a criatura. Mas eu falava isso pra ela. Tudo que a gente fala, ah, não, filha, você não vai comer isso agora, porque agora é hora de dormir, vai te dar muito pique, muita energia, você não vai querer dormir. Agora tem que ser uma coisinha mais assim. Então a gente ia explicando o porquê. Então, você, para tratar do seu funcionário, para você tratar da sua família. Eu sou uma terapeuta ortomolecular, primeiro dentro da minha casa. Primeiro, o que eu vou usar, o que eu vou oferecer para a família. Hoje mesmo eu falei para minha filha, eu falei, se tem uma coisa que eu deito e fico sossegada, é que o que eu coloco aqui dentro de casa, eu sei que eu tô fazendo o melhor para vocês. O Exatamente. melhor. E a gente já e vai explicando, né? Porque eu tenho adolescente quer comer aquele monte de coisa tal, sem proibição, mas dentro de casa não, porque o dentro de casa que é o hábito, né? Sim. Aí fala, eu tô assim, mãe, eu não tô legal, eu tô isso aqui. Aí começa bem, começa a fazer pergunta pra você. Você tá bem emocionalmente? Porque se você tá sentindo isso, aquilo, tem alguma coisa emocional aí. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um gelzinho, tomar uma gotinha? Eu não preciso ficar ali, sabe? Ai, não. A pessoa está sentindo aquilo, ela está naquele momento, o terreno dela tá daquele jeito. Eu não vou racionalmente mudar alguém. Ai, não pensa assim, pensa assim. Não, gente, não. Terapia não é isso. É você entender, você dar o start na pessoa e oferecer energia para a pessoa para ela sair daquilo, ela aprender a sair daquilo, né? Deixa eu ver aqui, ó, são 9h13. Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Enquanto a gente vai vendo se tem pergunta aqui, se você quiser falar mais alguma coisa, que a gente vai ficar aqui até meia-noite, se deixar, né? Vamos, eu fico aqui facinho. Alguém perguntou, mas eu não estou conseguindo ler. Se você conseguir ler daí. Tá, se eu seguir um tratamento qualquer que não esteja alinhado com o meu terreno, o tratamento pode não ser tão eficaz? Posso dizer com toda certeza. Vai ter que contar com a sorte. Né? Se você, Exatamente. de alguma maneira, você, com sorte, você tá naquele momento aberto para aquele tratamento, vai funcionar, sim. Não, aí o que a gente fala? Funciona. Se você der uma desequilibrada no teu terreno, a pessoa piora de novo. Então, quando a gente trata o terreno, a gente deixa a pessoa alinhada e a pessoa consegue ir melhorando e manter isso por algum tempo. Por que eu citei da minha paciente, né? A minha paciente, para eu deixar ela equilibrada, isso é um planejamento que a gente faz. Ela estava tão desequilibrada nos óleos elementos que para deixar ela equilibrada, eu tinha que fazer um tratamento de no mínimo 3 meses. Então, toda a melhora que ela teve nesse primeiro mês, se ela não mantiver a parte emocional, ela pode ter a recaída novamente. Não é interessante, não é legal isso. E é por isso que
gestão do terreno é muito interessante, porque você cuida desses aspectos, né? Dos físicos, é integrativo. Você está cuidando da característica arquetípica daquela pessoa. Então, o que é esse arquétipo? Quais são os comportamentos que ela tem? Quais são as características psicológicas e físicas? Então, você consegue pegar ali todo o perfil daquele paciente. E aí a oligoterapia é interessante tratar desse terreno, porque você consegue tratar a pessoa de maneira preventiva e também recuperativa, né? Então, todo mundo pensa assim, mas eu vou fazer terapia ortomolecular só quando eu estiver doente? De maneira nenhuma. Você precisa corrigir o seu terreno para você evitar despertar os polimorfismos, que são esses sintomas que a gente não quer, que é o envelhecimento, que são sintomas como dores de cabeça e outros, e por aí vai. Então, a gente corrige o terreno para evitar desenvolver qualquer tipo de, a gente não pode falar doenças, mas desequilíbrios, né? Os desequilíbrios do organismo que vêm em decorrência dessas deficiências. Quando a gente vai estudar os terrenos, né, você pega lá, eu lembro dos manuais, assim, você vai estudar o terreno, todas essas características que podem acontecer com um terreno, se ele estiver desequilibrado, você enlouquece, né? Você fala, tem tudo isso aqui. Quando você não está equilibrado, você fala, nossa, um pouquinho disso, todinho. É um monte de sintoma que você achava que, é normal para a idade, é assim mesmo, quando eu tô em TPM, é assim mesmo. Começa a absorver as coisas como se isso fosse normal na tua vida, né? Não é. Normal que, eu disparo a minha vontade de comer não sei o que lá, mas parece que se usa, você vai se acostumando e isso vai sendo usado como hábito. E não é um desequilíbrio. Quando você começa a ser tratado com o terreno biológico, você já percebe isso. Então, você imagina você que é um profissional que está me ouvindo, se você tem esse diferencial para qualquer coisa, você é um fisioterapeuta, tá? A pessoa tá lá reclamando de dores, você faz o diagnóstico dela, do mapa dela, você consegue saber qual é o oligoelemento que vai fazer com que aquela pessoa funcione, todos os medicamentos que ela tá tomando, os suplementos que ela tá tomando, o exercício que ela tá fazendo, que horário vai ser melhor para ela, porque tem diurnos, tem... Então, eu tenho certeza que ninguém perguntou aí, mas é uma pergunta que sempre me falam, né? Como é que eu sei qual é o meu terreno? Vou falar muito básico, assim, muito básico, tá? Claro que tem mais um monte de pergunta para se fazer. Basicamente, se você é a pessoa que tem muita energia, você é o terreno 1, você é o alérgico, aquela pessoa que fica, por exemplo, eu acordo de manhã fazendo um monte de coisa, já querendo fazer, e o Alexandre já fica assim, né? Um pouquinho, calma, né? Fica calma. Eu já acordo assim, é o alérgico. O hipostênico é aquela pessoa que é indecisa, a pessoa que tem média, tudo é média, a pessoa que não tem aquela vontade própria, ela faz tudo o que todo mundo quer, mas ela nunca faz o que ela quer. Isso é patológico, isso não é um terreno legal. Tem o distônico, que é desde criança, desde pequenininho, você já percebe que é aquele bem sensível, bem emocional, sabe? Que chora, se vê uma coisinha ali já tá chorando. Super sensíveis são os artistas, são as pessoas que trabalham mais com essa parte do imaginário, né? São sensíveis. E tem o anérgico, que é quando a pessoa... Fazendo um adendo. Eu sou terreno alérgica, mas se eu não tomo cuidado, eu sempre vou pro distônico. E tem uma correlação entre os dois, isso é legal. Então, assim, quando eu corrijo, quando eu não tinha feito o curso de ortomolecular, eu vivia mudando, polarizando, porque a distonia é essa mudança de humor toda hora. Então, eu tinha muito isso. Então, eu sou a prova viva de que a oligoterapia corrigiu o meu terreno, porque eu não tenho mais essas variações. Eu ficava polarizando, distonia total. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal. Então, isso me gerava uma insegurança muito grande, porque eu não sabia como que eu ia estar. Então, quando eu passei a entender o meu organismo e a me tratar com a oligoterapia, isso se estabilizou de uma maneira que eu quis compartilhar com outras pessoas. Então, o terapeuta, ele precisa se autoconhecer, testar nele, para ele
passar isso com mais propriedade, né? Então, isso é legal. Não, E aí é falta... legal, porque você vai, você conhece cada pessoa que você convive, você já faz, é isso que você falou, você já bate o olho e já sabe, né, que aquela pessoa ali tá. E aí você sabe qual a linguagem que você vai usar com aquela pessoa, não para chegar onde você quer, né? Vamos colocar as coisas aí, né? Existe uma manipulação boa, existe a manipulação que vai criar alguma coisa legal, né? Porque às vezes a gente conhece a pessoa e a gente fala assim, ah, então eu já sei como que eu vou fazer para eu Como que ela é. fazer a pessoa fazer as coisas que eu quero, né? Pode funcionar por um tempo, né? Mas Vaga. vamos dizer que isso não cria muito. Mas A você gente usa isso saber, com os nossos maridos, né? Com os nossos maridos. mulheres vão fazer terapia ortomolecular, a gente ensina tudo. Não é bem isso. É bem isso. E com os filhos, então, gente, ai, coisa mais fofa. Você fala, ah, então, já sei, aquela ali é mais. Nhã, nhã, nhã. Eu tenho alérgica e distônica dentro de casa. Tem uma alérgica, tem uma distônica total dentro de casa. Então você sabe como chegar em uma, como chegar em outra, porque se bater de frente não vai funcionar, não funciona. Pra que vamos desgastar? Entendeu? Uhum. Aí vamos lá, pro anérgico. Anérgico é o que tá sem energia nenhuma, não tem mais imunidade para nada, é um terreno super perigoso. Eu já vi pessoas assim acabarem com a vida quando tá num terreno anérgico. A pessoa Sim. ela entra em depressão e não existe motivo para. Não existe isso. As pessoas dizem, ah, mas a pessoa ela tem tudo na vida e tem. Não importa. É o que a Tem nossa nada a falou. ver. A pessoa já nasce com. Uma predisposição, né, ali, já está ali na carga hereditária dela. Só que uma coisa bem legal da gente falar também, Andréia, que as pessoas não têm essa visão porque não entendem que o nosso ser, ele é feito de vários corpos, né? Então, às vezes a pessoa, ela está nesse estado por vários motivos que a gente não consegue, às vezes, enxergar. E um deles, que a gente precisa tentar começar a corrigir, é essa deficiência do ouro, prata e cobre, que às vezes está desregulado ali, e que a gente pode corrigir para ver o funcionamento melhorar, e aí ver, olha, isso daqui funcionou. Agora, se não funcionou, vamos trabalhar mais a parte emocional, os pensamentos, está tudo interligado. Sim, tanto Né? é que, ó, isso que ela está falando, quando a gente faz uma terapia, você vai usar do terreno, você vai usar a predisposição que a pessoa tem. Então, você não faz Isso que eu tô falando aqui é muito raso. Ah, eu sou alérgico, então eu vou tomar uma guenese e tudo bem. Não, às vezes você é um alérgico, mas você tá com disfunção também lá no distônico, você vai usar os dois. Mais o que você tem já de morfologia, de associação, hereditariedade. Então a gente faz uma junção para fazer um coquetel para a pessoa do que ela realmente está precisando para aquele momento de vida. Pode ser que daqui a um mês mude tudo. Já era, já não é mais nada daquilo. Então a gente refaz a análise para a gente poder saber fazer. E é um estilo de vida mesmo, né? Como a gente, por exemplo, quando fala de Covid, como que a gente vai manejar o pós-Covid, certeza que todo mundo fica alérgico depois do Covid. As pessoas não conseguem levantar da cama, dói tudo, fica mal, sabe? A imunidade lá embaixo. Então, imagina se a gente puder, né? Inclusive, quem estiver ouvindo aqui que puder espalhar isso, espalhe esse vídeo aí, fala das pessoas, tenta utilizar cobre, ouro e prata, que ajuda você sair dessa energia. Não precisa, eu não vou passar com terapeuta, não vou fazer o curso de terapeuta molecular. Tudo bem, gente. Mas espalha, a pessoa precisa, porque dá aquele start pro corpo dela. Às vezes ela tá tomando vitamina A, vitamina C, zinco, nananã, e o corpo dela não tem, né, coenzima, não tem cofactor, não tem. Não tem. E uma das coisas que mais tem acontecido é gente tomando um monte de suplementação com o terreno biológico todo intoxicado, e aí ela fala, mas não está funcionando para mim. Então tem aquelas mulheres que tomam vitaminas para cabelo, por que não funciona? Né? Tem uma intoxicação celular ali que a gente precisa limpar, corrigir e fazer a base do organismo, que é a oleoterapia. Então, se você consegue entender que o corpo precisa estar limpo e que a gente vive num mundo que está nos contaminando,
para despertar na gente esses polimorfismos, para a gente virar monstrinho. Eu costumo muito dizer isso, para a gente virar monstrinho, para a gente vibrar fora do padrão do ser humano. Então, se você conseguir entender que seu corpo precisa estar limpo e o seu terreno pode ser corrigido através da oligoterapia, você já matou ali, olha, vou dizer, 99% da sua prevenção, da sua Pensa saúde. comigo se você consegue ter uma geração de pensamentos livres. Não consegue. Então, se você tá assim, você vai... a espécie humana tá meio que em perigo, vamos dizer assim, né? Não a espécie humana, a gente vai morrer todo mundo. Não, eu tô falando da qualidade mesmo, sabe? Tem um filminho de criança que chama o Wall-E, que é o robozinho, que é como se fosse daqui a muito, muito, muito tempo, a Terra ficou inabitável e eles precisaram sair. Eu vou dar spoiler. Vai assistir, gente, o Wall-E, tá? Como que Ai, você ficou. Wall-E, você vai ouvir isso? Wall-E. Como que ficou o ser humano com esse andar da carruagem que tá aí, tá? Como que o ser humano ficou? E aí a gente para, eu vejo assim, eu tive privilégio, eu adoro desenho, tenho o privilégio de ver com as meninas e eu vou tirando essas coisas, né? Vou tirando olha aqui, olha que sacada legal isso aqui, olha que incrível isso aqui. Eu vou tirando alguns ensinamentos e esse daí foi incrível, foi lindo, lindo, lindo esse filme. Então parece que é um desenho, não, mas tem muita mensagem ali de como que a gente pode chegar. E a gente tá indo, a gente pode muito bem reverter. Como que a gente começa? Com a gente. E aí, o conhecimento que a gente tem e não passa é conhecimento morto. Então, passa o conhecimento, sabe? Distribui, fala. Tanto é que tudo que a gente está fazendo aqui, eu tô amando fazer essas lives, conversar com as pessoas e dar mais conteúdo para as pessoas poderem ter essa independência mesmo, sabe? Sentir no corpo. Inclusive, até aqui está o Alexandre me falando que quinta-feira que vem não vai ter a live. Tá faltando um minuto? Não vai ter live quinta-feira que vem. Eu tô fazendo de segunda e de quinta, né? De quinta a quinta que vem não vai ter live porque a gente vai estar dando aula, tá? Essa aula é um webinário que logo, logo todo mundo vai receber aí, que vai aparecer aí no Instagram. A gente vai fazer 3 aulas gratuitas para dar todo o conteúdo que eu sei sobre desintoxicação, sobre perda de peso e sobre ganho de imunidade. Que eu acho que as coisas que mais a gente pensou aqui, o que a gente pode oferecer que mais as pessoas precisam, né? Não só as pessoas, a gente também, todo dia a gente pode se intoxicar. Todo dia, dependendo da escolha. Agora, no meio da pandemia, é o que mais as pessoas estão querendo. Imunidade, emagrecer, porque ficaram dentro de casa há muito tempo. Então, tem muita gente querendo emagrecer. Então, assim, conteúdo de peso, hein? Vou assistir. Vou assistir. A gente vai estar fazendo essa... E a gente está cheio de novidade. Essas 3 aulas é 4, 5, 6 de maio, tá? Vocês vão se inscrever, vão entrar lá e fazer essas aulas gratuitas. Então, tudo que eu tô preparando material aqui bem legal para a gente poder conversar e aprender o que der para fazer ali. A gente vai, em 2 horas, a gente vai passar, tá? E é isso. Muito obrigada, então, de você estar aqui comigo. A gente tem muito assunto. Parece que eu tô 5 minutos falando com você, faltou coisa. Deixa eu marcar mais vezes. Se deixar, eu fico... Faltou coisa, com certeza. Ó, tudo que a gente lembrar, putz, queria falar isso com a Gal, eu vou anotar, você também anota aí, que a gente já marca um outro. De os assuntos que vocês querem. A gente pode falar de uma coisa, André, que é muito importante a gente falar hoje em dia, e pouca gente fala, da poluição eletromagnética e das geopatias que a gente tem dentro de casa. Então, tem gente que não consegue dormir, porque tem poluição telúrica. A gente tem aí muito uso de celular de maneira incorreta. Então, o pessoal que tem dormido com o celular aqui, ó, recebendo aqui essa poluição que influencia na saúde, vamos marcar para a gente fazer uma live sobre isso, que é muito interessante também. Marcado, então. Olha, vocês que estão aí vendo, ou que verem depois, coloca mais assunto também para a gente poder explorar. Aí eu chamo a Glau aqui e a gente conversa sobre isso, tá? E põe a pergunta aí que a gente tá querendo mais é trabalhar mesmo, né? E aí, vocês também entrem lá no Instagram dela, se inscrevam no Instagram dela.
E lá ela também passa muito conteúdo, a gente sempre aprende. Um beijo, viu, meu Isso amor? mesmo, Obrigada, pessoal. viu? Obrigada aí quem assistiu a live, obrigada, Andréia. Me sigam lá, é Glau Ortomolecular. E aí lá tem alguns conteúdos que vocês podem ler e